volta ao nosso programa agora para falar sobre olho seco. A nossa convidada, a doutora Sabrina Chu, ela que é oftalmologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Adenilde? Estamos de volta aqui. Muito obrigada, viu, doutora? Sempre uma honra estar com a doutora e saber aí das suas informações com tanto conhecimento para o nosso público. Tudo bem, Adenilde. Doutora, olho seco. Olho seco é uma coisa que incomoda muito, irrita bastante e muito desconhecido ainda o que fazer, né, doutora? E aí nós queremos saber, doutora, o que na verdade, doutora, é o olho seco? Olho seco, Adenilde, é um nome que se dá para uma condição em que o olho ele não está sendo lubrificado adequadamente, seja por uma produção diminuída de lágrima ou por uma lágrima que existe, mas tem uma qualidade ruim. Estudos mostram, doutora, que 10 a 50% da população tem olho seco, é isso mesmo? É isso mesmo, é um número assustador, né? Quem aqui, na verdade, não conhece alguém aqui do lado que não tem olho seco, né? Então, os estudos variam bastante, mas é entre 10 e 50% mesmo. Aqui no Brasil, em São Paulo, a gente tem uma média assim de estudos com 25, 23 a 25%. Então, assim, uma em cada 4 pessoas, pelo menos, com olho seco. É muito comum. Aumentou também bastante pós-pandemia, doutora, porque muitas pessoas também relataram, né, que começou a sentir o olho seco pós-Covid, né, e é um dos sintomas também que ela sentiu, entre outros. Isso pode ter ocorrido realmente? Pode sim, Adenilde. O vírus, né, ele pode dar vários tipos de alterações. A gente ainda não tem um estudo muito a longo prazo para falar de todos os efeitos, né, do Covid, mas tem gente que sente o olho mais seco. E eu acho que nessa questão de pandemia aumentou muito o uso de tela, né, as pessoas trabalhando dentro de casa, em home office, que tem associação com olho seco. E outra coisa é o uso de máscara. Máscara, às vezes, da maneira como a gente ajusta, fica subindo vapor, então ajuda a lágrima a evaporar muito mais rápido e sente o olho mais seco. Ar-condicionado também, Ar-condicionado, super, ambiente, que doutora, também aumenta a evaporação. Sim. Quais são os sintomas, na verdade, doutora? Porque às vezes vai de pessoas para pessoas, os sintomas são diferentes, né? Uma alergia, uma coceira, quais são, na verdade? Geralmente, a Adenilde, assim, é uma pessoa que sente, o olho pode sentir mais a dor, né? Incômodo na luz, mais sensibilidade à luz, uma sensação de areia, como se tivesse alguma coisa dentro do olho. O olho pode ser mais vermelho. E como a gente enxerga através da lágrima, por onde acontece a refração da luz também. Então, a pessoa pode ter uma sensação de embaçamento visual, que é do tipo que flutua um pouco, pisca, dá uma melhorada, volta a ficar ruim e vai piorando um pouco ao longo do dia conforme o uso da visão, né? E algumas pessoas, ao invés de ser mais no fim do dia, mais pela manhã, porque a noite passou com a pálpebra fechada o tempo todo, então não existe a troca de lágrima tão grande quanto durante o dia. E a pessoa pode sentir mais assim, como do dia acordar mais acordado, assim, pesado pela manhã. Tem alguma relação à idade? Porque às vezes as pessoas podem pensar, já tô com 40, com 50, é por isso que eu tô tendo o olho seco. Mas pode ocorrer em qualquer idade, doutora? Pode acontecer em qualquer idade, Adenilde. É mais frequente com o envelhecimento, de fato, existe uma diminuição da produção de lágrima, né? Que tudo fica mais seco, a pele fica mais seca, a boca fica mais seca, existe uma diminuição da produção de lágrima. Mas tem bebezinhos, crianças com olho seco também. Por isso a importância, novamente falando, de desde bebê já trazer o filho, né, a criança no consultório oftalmológico para aquela consulta de prevenção, né, doutora? Assim, os bebês em geral, eles são seres que estão muito mais acostumados, se adaptam muito fácil a qualquer coisa. Então, às vezes não vai falar que está enxergando mal, não vai falar que está sentindo, não sabe verbalizar aquilo, né? Então, essa prevenção é importante. Doutora, acomete mais homens ou mulheres? Eu pergunto porque mulheres usam muita maquiagem também, né? Que de repente pode prejudicar um pouco nesse quesito. Tanto em homem quanto em mulher, mas é um pouquinho mais comum em mulher, porque tem a questão da maquiagem, assim, que pode irritar mais o olho, mas também uma associação com uma questão hormonal. Então é um pouco mais comum em mulher. Doutora, e como se dá o tratamento ou cirurgia? O tratamento é bem amplo, Adenilde, então vai depender um pouco da causa, né?
Mas se a lágrima tá ruim, lubrificante, colírio lubrificante sempre é bom, né? Que é uma lágrima artificial com nutrientes. Então a gente chama gama aí no mercado. Às vezes, se tiver uma causa de inflamação associada, tem colírios, um médico oftalmologista vai passar colírios anti-inflamatórios. Existem algumas medicações mais recentes também, que eu passo com soro, insulina, né? E outras coisas que se pode fazer em casa são medidas ambientais. Então, manter uma higiene adequada da pálpebra, porque a sujeira que acumula, a maquiagem não bem retirada, também causa uma inflamação crônica. Aqui na pálpebra a gente tem um monte de glândula vertical assim, que ajuda na produção da gordura da lágrima e ela acaba não funcionando bem e deixa o olho mais seco se estiver inflamado. Então, uma higiene adequada de manhã e à noite, todo dia ali. Às vezes fazer um pouquinho de compressa morna no dia que está mais inchado, que ele ajuda a estimular essas glândulas da pálpebra. Evitar exposição a ambientes que a lágrima evapora muito rápido, então ventos fortes, ar-condicionado. Hoje tem muito essa relação à exposição de telas, então a gente não consegue diminuir o trabalho às vezes, né? Mas algumas medidas durante o trabalho em exposição de tela, de computador, de celular ajudam também. Então, quais são elas? Não esquecer de piscar, que a gente sabe que quando está fazendo uma atividade que exige atenção, o piscar diminui. O recomendado assim é pelo menos 12 vezes ao minuto. Tem estudos que mostram que reduz para 3 vezes ao minuto quando a pessoa está exposta à tela. Então, não esquecer de conscientemente piscar para trocar essa lágrima, né, junto com a pálpebra. Né, existe uma regra também que chama 20-20-20. Então, dá um descanso, fazer pausas quando estiver exposto à tela. Então, tá 20 minutos fazendo alguma atividade para perto, durante 20 segundos olhar para longe, né, para ajudar a relaxar e a força do músculo. Né? Outra coisa, a tela um pouquinho abaixo da altura dos olhos também é boa, porque isso tem relação com a altura da pálpebra, do olho. Então o olho vai ficar um pouquinho menor do que quando olha para cima, ele fica mais exposto. Tá? E aí alguns casos que são mais graves, a gente pode associar então com procedimentos. Existem laser, né, laser pulsado, existe terapia termodinâmica, a gente tem alguns casos de cirurgia, quando tem algum problema de pálpebra que ajuda a expor mais o olho, tá? Tratamento é super amplo. Doutora, adorei mais uma vez estar aqui com a doutora, sempre uma honra estar falando com a doutora, trazendo aí o seu conhecimento para o nosso público. Muito obrigada, viu, doutora? Eu agradeço, Adenilde. Sempre que precisarem, estou à disposição. Muito obrigada. É isso aí, é um programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Você já sabe, a doutora Sabrina Show, você pode também estar falando com ela, encontrando ela nas redes sociais.